Então, olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos. Conforme eu havia prometido para vocês, que eu estaria gravando essa aula, né, fechando aí a parte de órgãos de sentidos, ou simplesmente de sentidos, falando aí daqueles que ainda restam, estendendo um pouquinho só para a gente finalizar. Infelizmente, na terça-feira nós não conseguimos concluir essa aula em virtude de um problema técnico, mas estamos aqui hoje nessa gravação para que eu possa passar para vocês, tá? Então a gente continua ainda, né, falando de sensação, percepção e consciência, obviamente já encerrando é, essa parte da disciplina de processos psicológicos básicos e ainda falando de sentidos, tá? Nós já falamos de visão, né, explanamos muito sobre a visão, também já fizemos uma breve revisão, falamos sobre audição na aula passada e agora nós adentramos na questão dos outros sentidos, tá? Então, vamos começar. Então, os outros sentidos, além da visão e da audição, eles não possuem, né, tanta riqueza de padrão, de organização, né, que visão e audição têm, né, para serem chamados de sentidos superiores. Mas os demais sentidos não deixam de ser importantes para a gente, tanto em termos de sobrevivência, né, quanto em termos de serem fundamentais mesmo para a nossa vida, tá? Então nós podemos aí destacar como o cheiro, né, o olfato, é um dos nossos sentidos mais primitivos, também bastante adaptável, tá? E por ser, né, tratar dessa importância que é o olfato para a gente, nós podemos iniciar explanando um pouco sobre esse sentido, tá? Pessoal, antecipo que pode ser que haja alguns ruídos aqui na captação do áudio, tá? Porque eu estou utilizando aqui uma outra ferramenta, mas creio que vai dar para compreender bem aí as informações, tá? Então vamos lá. Ah, o olfato ele é bastante desenvolvido, ele não é tão desenvolvido no ser humano quanto em outras espécies, tá? Mas por ele se tratar de ser um sentido tão desenvolvido, ele é frequentemente usado como meio de comunicação, né? Então, por exemplo, isso no reino animal, nos insetos, por exemplo, é, é o principal meio de comunicação. Então, muitos dos animais, dos insetos, eles secretam o que nós chamamos de feromônios, né, que são substâncias químicas que flutuam pelo ar e tem como objetivo elas serem inaladas por outros membros da espécie. Então, por exemplo, em rituais de acasalamento, né, demarcações que são feitas, tá, por outros animais, né, por exemplo, nós vamos ter aí como exemplo trivial do nosso dia os cachorros, né, que é uma espécie a qual nós temos contato com frequência. Nós sabemos que ele tem um olfato muito apurado, tanto que eles são utilizados aí, por exemplo, lá no 11 de setembro, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, né, os cachorros foram utilizados para identificar, para tentar encontrar, localizar corpos de vítimas ou de pessoas sobreviventes. Frequentemente nós vemos aí que eles são utilizados também para questão de localização de drogas, né, justamente por conta dessa questão de terem um olfato apurado. Além da audição apurada, os cachorros também têm um olfato muito apurado, tá? E assim, as experiências que são feitas com esse sentido, né, o olfato, eles mostram que nós podemos usar esse sentido, apesar de nós não termos tão apurado quanto alguns animais, mas que nós utilizamos para reconhecer, por exemplo, outras pessoas, né, e para fazer distinção entre homens e mulheres, através também dos feromônios que nós secretamos, mas que não é com tanta intensidade como outros animais. E alguns estudos também sugerem que nós podemos comunicar questões delicadas através do odor, tá? E que tipo de experiências essas que foram feitas, tá? Por exemplo, acho que no exemplo lá
que tem no livro que eu passei para vocês, né, tem uma parte que fala, né, do estudo onde os observadores usaram camisetas durante 24 horas, né, sem tomar banho, sem usar desodorante. E essas camisetas elas foram coletadas por um pesquisador e depois distribuídas, né, entre os participantes. Foram apresentadas 3 camisetas para cada observador, para que eles pudessem cheirar, né? Uma delas era a camisa do próprio observador, enquanto as outras 2 pertenciam, uma a um homem e outra a uma mulher. Tá? E com base principalmente na questão do odor, a maioria dos observadores conseguiram identificar qual era a sua própria camiseta, dizer e também dizer qual das 2 outras era. Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula, tá? Acabei conseguindo recuperar o arquivo e vou estar juntando essas 2 partes, para poder repassar para vocês, tá? Então, deixa eu só verificar se está tudo certo aqui. Está captando o áudio? Está sim, ok. Tá. Então, só retomando aqui a nossa aula. Então, eu estava falando sobre o experimento e eu dizia que ao final desse experimento, né, os observadores conseguiram identificar, né, além da sua própria camiseta, através de odor, identificar também que camiseta era pertencente ao homem e pertencente a uma mulher. Tá? Outros estudos também sugerem que podemos comunicar questões delicadas através do odor. Lá no exemplo do livro também fala, por exemplo, que mulheres que trabalham ou moram juntas parecem comunicar a sua fase do ciclo menstrual por meio do olfato, né? E por um processo que nós chamamos de sinergia, né? Com um certo tempo, isso resulta na tendência de que os ciclos menstruais dessas mulheres comecem a começar, digamos assim, no mesmo tempo, tá? Porém, é importante a gente lembrar que não se trata de efeitos no desempenho fisiológico, tá? Isso é puramente biológico, fisiológico, e não tem a ver com a questão comportamental, tá? Então, assim, como a gente vem sempre falando, todos os sentidos, eles têm um estímulo, né? Eles têm uma questão física envolvida, né? Existem os chamados estímulos, os elementos que são recepcionados por esse sentido e serem transformados posteriormente em impulsos nervosos para gerar essa percepção, tá? O estímulo físico do sistema olfativo são as moléculas, né, voláteis enviadas por uma substância, ou seja, por exemplo, por uma comida, né, que está no fogo, pode ser por um perfume, tá? Pode ser por outros diversos estímulos. Então, o cheiro, na verdade, ele é composto por moléculas, tá, que são enviadas por uma substância, tá? E eles se transformam nesse estímulo para o sistema olfativo. Essas moléculas, elas deixam a substância, viajam pelo ar e entram na nossa passagem nasal, tá? Essas moléculas, elas devem ter a característica de serem solúveis em gordura, tá? Porque os receptores de cheiro, eles são cobertos por uma substância oleosa. E assim como os outros sentidos, o sistema olfativo ele vai ter algumas regiões, tá? Ele é composto por algumas regiões, que são os receptores na passagem nasal, né? Determinadas regiões do cérebro e vias neurais interconectadas. E ao contrário do que a gente pensa, os receptores de odor, eles não estão localizados, por exemplo, aqui na entrada da via nasal. Eles estão localizados no alto da cavidade nasal, como vocês vão ver daqui a pouco na imagem que eu vou demonstrar, tá? Então, esses receptores, eles têm alguns cílios, né, parecidos de fato com cílios mesmo. Quando eles entram em contato com essas moléculas voláteis, ocorre um impulso elétrico, tá? Ele já é a etapa de transdução, tá? Então, esse impulso, ele viaja
através das fibras nervosas até o que nós chamamos de bulbo olfativo, que vocês vão ver na imagem daqui a pouco, que é uma região que fica abaixo do lóbulo frontal e está ligado diretamente ao córtex olfativo no interior dos lobos temporais do nosso cérebro. O interessante sobre o sistema olfativo, tá? É que diferente dos outros sentidos, ele não tem aquele sistema de transformação, por exemplo, como a visão tem, de formação de imagem, depois faz transdução. A audição também tem, de captação do som e depois a retransdução. Com o sentido olfativo, já a transdução direta. Então, os estímulos que chegam até as fibras nervosas olfativas, como vocês estão vendo aí na imagem, né, que eles entram pela cavidade nasal e chegam nas fibras nervosas, eles já ocorrem aí mesmo, nessa região, já se transformar no impulso nervoso e ir diretamente para o cérebro. Vocês estão vendo aí na imagem as fibras nervosas, o bulbo olfativo e o nervo olfativo, certo? Que são aí responsáveis. Então, existe somente um sistema de transdução no sistema olfativo, tá? Aí do lado vocês estão vendo mais ou menos aí as partículas de odor, que são as moléculas, né? Aí as células sensoriais olfativas, né? Com a representação dos cílios, que depois chegam às fibras olfativas e aí diretamente para o bulbo olfativo, né? Que é essa camada aí acima, que é diretamente, como vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo, diretamente ligada ao cérebro, certo? Aí temos uma representação um pouco mais simples, digamos assim, representando aí o bulbo olfativo, o olfatório, as células, né, olfativas, aí os cílios, o neurônio receptor, né, e aí diretamente a ligação que recebe o estímulo olfativo que já manda direto para o cérebro, certo? E assim, o nosso olfato nós temos dois tipos de percepção. Uma percepção de intensidade e de qualidade, tá? Então assim, apesar de nós contarmos menos com o olfato do que outras espécies, uma coisa que eu já falei lá no início da aula, nós somos capazes de sentir diversas qualidades no odor, certo? Então estima-se que nós, seres humanos, conseguimos distinguir entre 10 mil a 40 mil odores diferentes, certo? E existe aí, por exemplo, os perfumistas, né, os produtores os profissionais que misturam uísque, que produzem uísque, eles têm um desempenho muito melhor, podem chegar até a distinguir aí, estima-se que pode chegar essas pessoas podem distinguir até 100 mil odores diferentes, tá? E uma questão interessante é que, por uma questão biológica, né, as mulheres têm um desempenho melhor do que os homens em termos de percepção de intensidade e qualidade olfativa, tá? E por que nós temos essa percepção de intensidade de tantos odores? Porque existem muitos tipos de receptores de odor, em torno aí de 1000 receptores. E cada um desses receptores podem reagir a muitos odores diferentes. Então, por isso que nós conseguimos chegar aí, apesar de não termos um sentido olfativo tão apurado quanto algumas espécies, conseguimos reagir a muitos e muitos odores diferentes. Então, encerramos aqui a questão do olfato e vamos para a gustação, ou o chamado sentido do paladar, certo? O paladar, diz-se, né, que ele é um sentido que fica com mérito por uma série de experiências que não oferece, na verdade. Então, por quê? Vamos citar um exemplo aí. Quando a nossa capacidade olfativa ela é eliminada, tá? Por exemplo, durante uma gripe, né, durante um resfriado, a comida parece sem sabor, né? Mas mesmo assim, né, o paladar continua sendo um sentido importante, né? Então, assim, é um sentido que é tanto afetado pela nossa constituição genética, quanto as nossas experiências, elas afetam o nosso paladar, certo? Então, assim, o estímulo físico aí para o paladar,
é uma substância na saliva, certo? Então, o nosso sistema gustativo possui receptores que estão localizados tanto na língua quanto na garganta e também no céu da boca. E ele ainda inclui o quê? Parte do cérebro e vias neurais interligadas, assim como os outros sentidos também têm essa disponibilidade, né? Os nossos receptores gustativos, eles encontram-se em agrupamentos. Esses agrupamentos nós chamamos de papilas gustativas. O contato, né, desses receptores, das papilas gustativas, resulta, né, em um impulso elétrico, que é sempre, lembrando disso, né, quando há essa transformação do estímulo em um impulso elétrico a um sistema de transdução, e esses estímulos viajam aí até o cérebro. Tá? Então, assim, a sensibilidade para diferentes estímulos de sabor, ele varia de um lugar para outro na língua, né? Então, assim, por mais que qualquer substância possa ser detectada em todos os pontos, quase todos os pontos, exceto no centro, que é uma região a qual nós não temos receptores, diferentes sabores eles são mais percebidos em diferentes regiões. E basicamente são 4 tipos de sabores que nós conseguimos perceber, que é o doce, tá? O azedo ou o ácido, tá? O salgado e o amargo, né? Então, assim, o que acontece com esses sabores? Nosso sistema gustativo, ele codifica o sabor tanto em termos de fibras nervosas específicas, né, como um padrão de ativação através dessas fibras. Tá? Então, há esses 2 formatos de codificação do sabor. Então, basicamente, né, essas fibras nervosas elas têm 4 tipos, né, que são correspondentes aos 4 sabores básicos. Nossas experiências de sabor, elas geralmente são influenciadas pela ativação desses receptores, mas também há um elemento importante que é a expectativa das pessoas, de nós, pessoas, em relação aos alimentos que nós vamos ingerir, né? Nossa experiência sensorial de sabor, né, ela não só depende dessa ação dos receptores, das papilas gustativas, mas também de alguns fatores cognitivos, tá? Que nós vamos ver aqui agora. Então, assim, aqui, nós vamos ter uma representação aqui da nossa língua, tá? Vocês estão vendo aí as papilas representadas por essas bolinhas, tá? Temos aí toda uma representação. Do lado direito, nós vamos ter aí as determinadas regiões, né? A ponta da língua aí representando mais, existem mais receptores do sabor doce, tá? A parte intermediária das laterais como salgado, a parte mais adentro como o ácido ou o azedo, né? Tanto geralmente a gente quando nós sentimos um sabor azedo, nós temos de certo como se houvesse um travamento aqui nessa região mais na lateral da nossa língua, e o amargo, né, aí mais para a parte mais profunda da língua, digamos assim, certo? Então, assim, só voltando aqui um pouquinho para a gente ver essa questão do sistema gustativo, da percepção, está ligada também aos nossos fatores cognitivos. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo pessoal, tá? Que é o seguinte: eu não sou daqui, eu sou de uma outra região, mas, por exemplo, eu estranhei, de certa forma, vamos usar um termo mais esdrúxulo, a questão do sabor das comidas daqui. Então, existem alguns estudos, por exemplo, que comprovam que pessoas de diferentes regiões, às vezes do mundo, têm uma sensibilidade maior à questão de alguns alimentos, de alguns condimentos. Por exemplo, se vocês pesquisarem lá no YouTube um vídeo de americanos provando doces brasileiros, vocês vão ver que eles acham horrível, tá? Eles acham horrível.
Eu, por exemplo, tive a experiência de ir para a Espanha alguns anos atrás e ter contato com a comida espanhola, né? Existe um prato típico da região que eu estava que se chama paella. O pessoal até faz aqui no Brasil. Mas a que eu provei aqui do Brasil não é como a de lá. A de lá é muito mais condimentada. Então, assim, muitas vezes a questão do cansaço, a questão da ansiedade, alguns fatores aí de cunho mais cognitivo também, emocional, podem alterar a nossa percepção de sabor, assim também como fatores biológicos, tá? E agora nós encerramos aqui o sistema gustativo, que é rapidinho, e falamos sobre tato, tá? Sobre, na verdade, o sentido da pele, ok? Essa é uma questão interessante, né? Que nós podemos dizer que a nossa pele ela tem alguns sentidos. Nós poderíamos dividir entre tato, pressão, temperatura e dor, que tem uma questão interessante para falar sobre a dor daqui a pouco para vocês. Então, assim, considera-se, né, que o nosso tato engloba 3 sentidos. Em alguns livros você vai ver isso chamado de sentidos da pele, incluindo o tato como um quarto sentido, digamos assim. Mas no material que a gente está trabalhando, nós estamos lidando com o tato como sendo o sentido e os 3 sentidos que englobam ele, que é a pressão, a temperatura e a dor, certo? O que é a pressão? A pressão é um estímulo, o estímulo da pressão, do sentido da pressão, é justamente a pressão física sobre a nossa pele, né? Então, qualquer tipo de pressão que ocorre sobre a nossa pele, tá? Seja quando nós pressionamos uma outra pessoa ou algum outro objeto que esteja pressionando a nossa pele, nós conseguimos sentir, né? Ter essa reação. E apesar de nós não estarmos conscientes da pressão constante sobre o nosso corpo, né, que nós vivenciamos uma pressão constante por conta da força gravitacional que age sobre a Terra, nós podemos distinguir entre as suas variações. Tá? Nós sentimos, existe a pressão atmosférica, existe a pressão da gravidade, tá, agindo sobre o nosso corpo, mas nós não estamos conscientes. Tá? Muitas vezes, às vezes a gente não consegue sentir de fato a pressão, mas é um sentido também que às vezes se adapta, né? Acho que não sei se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de usar uma roupa muito apertada e depois de algum momento vocês nem sentirem mais que é aquela que está causando, por exemplo, dor, está causando uma pressão, né? E algumas partes do nosso corpo são muito mais sensíveis à pressão ou à dor, né, ou à temperatura, devido ao número de receptores que reagem em cada um dos locais. Então, vocês vão concordar comigo que nós temos regiões do nosso corpo extremamente sensíveis, seja a dor, seja a pressão, seja a temperatura, né? Essa sensibilidade se dá justamente pela quantidade de receptores que nós temos ali. Quanto mais receptores existem em um determinado local, mais sensível aquele local se torna, ok? Então, o segundo sentido do tato é a pressão, tá? Aliás, é a temperatura. E o estímulo é justamente a temperatura da nossa pele, né? Nós vamos ter aí alguns neurônios, né? Lembrem que neurônios são células do nosso sistema nervoso, neurônios longos abaixo da nossa pele, né? Então, quando ocorre a fase de transdução, por exemplo, nós temos receptores aí de frio e temos receptores de calor. Então, na fase de transdução, os receptores de frio, eles geram um impulso nervoso lá para o cérebro, dando informação lá para o cérebro, que há uma diminuição da temperatura da pele. Enquanto, né, o contrário também ocorre. Quando há o receptor de calor geram esse impulso, é quando há um aumento da temperatura da pele. Então, assim, a manutenção da temperatura do nosso corpo ela é crucial para a nossa sobrevivência. Então, assim, nós nem conseguimos reagir de forma saudável a temperaturas muito baixas, nem a temperaturas muito altas. É por isso, por exemplo, que muitas vezes nós sentimos febre. O que é a febre?
É justamente o nosso corpo tentando equilibrar a nossa temperatura. A febre, às vezes, ela demonstra que há algum tipo de intercorrência, como infecção, né? Mas se, por exemplo, por haver essa manutenção, essa oscilação da temperatura, é que nós conseguimos, por exemplo, assimilar que nós temos febre. Então, já imaginou, por exemplo, se nós tivéssemos uma infecção no corpo, tá? Por exemplo, geralmente durante gripe, garganta inflamada, né? Nós temos algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção no nosso corpo e o nosso corpo avisa através dessa oscilação da temperatura que há algo de errado. Então nós conseguimos entender que uma temperatura acima de um determinado grau, então por exemplo, vou citar como exemplo aqui algo bem recente, bem atual, a questão do coronavírus, né? Um dos principais sintomas que indica a presença do vírus no nosso corpo é o aumento da temperatura, é a febre. Ou seja, quando há a febre, indica o quê? Que há uma inflamação, que há uma infecção no nosso corpo. O que o vírus causa? Geralmente é pneumonia. E a pneumonia nada mais é do que a infecção dos nossos pulmões, né? Então é um exemplo bem prático para a gente poder entender. E agora nós falamos de dor. Essa parte é bem interessante, tá? Talvez em todos os nossos sentidos, todos eles, todos. Talvez o que mais capta a nossa atenção é a dor, né? A gente às vezes pode ignorar alguns objetos. Lembram que a gente falou um pouco da seleção da nossa visão, que nem tudo nós conseguimos enxergar, né? Existem estímulos que nós não conseguimos, estímulos auditivos que nós não conseguimos ouvir, né? Existem até sabores que a gente não consegue distinguir, nosso olfato também é limitado em alguns pontos, mas a questão da dor parece ser algo que capta de fato e prende a nossa atenção. Como diz aí no slide, nós podemos ter uma opinião despreocupada em relação aos outros sentidos, mas é difícil ignorar a dor. Por mais que seja uma dor leve, mas a gente sempre vai ter consciência da dor. Em algum momento pode ocorrer que não, como a gente vai ver aqui na frente, mas geralmente ignorar a dor é muito difícil, seja ela crônica, seja ela aguda, tá? Então, assim, considerando o desconforto que uma dor causa, seja ela qual for, nós correríamos riscos de vida se nós não tivéssemos sensação de dor. Então imagina a gente tocar no fogão quente, nós nos cortarmos, ou a gente esbarrar. Quem nunca esbarrou o dedinho do pé num sofá, numa cadeira, a gente sabe o quanto é uma dor terrível, né? Mas o interessante, pessoal, é que existem, por exemplo, pessoas que têm uma síndrome que as torna muito sensíveis à dor, enquanto tem aquelas que não sentem dor, tá? Eu acabei esquecendo de botar no slide, não acredito muito. Eu tinha colocado no slide anterior, eu tinha feito uma alteração, mas com a queda de energia aqui eu acabei perdendo os dados. É o seguinte, existe uma condição muito rara chamada de síndrome da distrofia simpática reflexa, que é uma síndrome a qual as pessoas desenvolvem uma sensibilidade muito intensa à dor. Então, coisas como, por exemplo, uma pena, uma brisa suave, luz do sol ou ruídos altos causam dor nessas pessoas. Tá? Então, você imagina, né, a gente ter esse nível, essa sensibilidade à dor, né? Da mesma forma que, como vocês veem no slide, existe a síndrome de Lewy-Body, que é uma desordem do sistema nervoso autônomo que afeta o desenvolvimento e a sobrevivência de neurônios sensoriais, causando uma insensibilidade à dor. Ou seja, algumas pessoas não sentem dor. E por mais que seja uma síndrome mais rara, os casos que tem registrados no mundo são de pessoas que não tiveram uma expectativa de vida muito longa, são pessoas que morreram diretamente jovens. Por quê? Porque pelo fato de elas não sentirem dor, são pessoas muito mais propensas a perigos. Então, por exemplo, só retomando o que eu ia falar, imagina você se cortar e não sentir.
né? Imagina você bater em algum lugar e não conseguir sentir, tocar algo quente, se queimar e você não sentir dor. Então, isso, de certa forma, causa um risco de vida muito maior para essas pessoas, né? Então, assim, o que é a dor, né? Qual o estímulo da dor? Qualquer estímulo que seja intenso o suficiente para causar danos aos sentidos, para causar danos às células, né? Então, assim, uma outra coisa importante, pessoal, sobre a questão da dor, é que o sentido dessa pele, o sentido da pele mais, além de ser o que prende mais a nossa atenção, ele também é o mais estudado, mais pesquisado dentre os sentidos. Por quê? Só abrindo um parênteses, tá? Porque a dor, ela tem diversos sentidos para a gente. A percepção de dor, ela carrega uma questão muito peculiar, muito particular, né? Então, por exemplo, às vezes existem pessoas que têm dor de cabeça crônica, tem dor crônica no corpo, e às vezes o fundo dessa dor, ele não é uma questão biológica. A pessoa vai aos médicos, faz todos os exames, vai ao neurologista, não consegue encontrar, por exemplo, como se tem dor de cabeça, uma cura para essa dor de cabeça ou uma causa. E a gente acaba descobrindo que é uma causa psicológica. Então, ele vem de estresse, ele vem de ansiedade, ele vem de outros estados emocionais, tá? E por isso que a dor tem um significado muito grande para a gente, né? Então, assim, por isso que se trata de ser o sentido mais estudado de todos, certo? Então, assim, como eu havia dito aí, qualquer estímulo que seja intenso o suficiente para causar danos ao tecido, às células, é um estímulo para dor. Qualquer, seja pressão, temperatura, choque elétrico, corte, seja lá o que for, qualquer estímulo que cause dano ao tecido, ele provoca a dor, tá? Então, assim, uma questão, a maioria dos sentidos, né, ele opera por meio de células receptoras nervosas, localizadas em diversas profundidades da nossa pele, né? E assim, quando há o estímulo, a lesão no tecido, né, da nossa pele, há uma liberação de substâncias químicas na pele, né, que estimulam receptores distintos de limiar alto, já passa para uma fase de transdução. Então a gente recebe um estímulo, a nossa pele libera essas substâncias químicas, né, que estimulam os receptores, que são o quê? São neurônios com terminações nervosas livres e específicas, né? Então, ao estímulo, a nossa pele, vamos lá, tem essa questão da dor. A lesão no tecido, libera a substância química, essa substância química ativa esses neurônios, esses receptores que eles estão distribuídos de forma desorganizada na nossa pele. Eles têm muitas terminações nervosas livres e muitas específicas, tá? E acabam gerando impulso lá para o cérebro, informando que está havendo ali a dor, tá? Acaba sendo uma resposta muito rápida, essa ida até o cérebro e volta é muito rápida, então a dor ela é imediata, a gente geralmente não demora para sentir dor, salvo algumas exceções. Então há essa questão. E assim, pessoal, geralmente o sistema de dor funciona da seguinte forma: a gente tem a parte que é lesionada, há uma mensagem que é enviada para a nossa medula espinal, certo? Acho que todo mundo já ouviu falar na medula, que ela fica localizada na nossa coluna vertebral. E essa mensagem é informada lá para o cérebro e volta, né, para aquele local, para que a gente possa sentir a dor. E assim, é interessante a gente distinguir que a dor ela tem geralmente duas fases, tá? Por exemplo, supondo que nós torçamos o pé. Acho que praticamente todo mundo, se não grande parte, já torceu o pé. A gente sente aquela dor inicial, tá? Que é essa dor fásica, né? É uma dor aguda, ela é imediata, ela tem duração curta, é naquele momento. E depois, por exemplo, se houver um inchaço, se houver de fato alguma lesão ali no nosso pé, nós vamos ter a dor tônica, que é uma dor mais prolongada, mais indistinta,
ela não tem aquela sensação aguda de imediato, é uma dor que incomoda justamente porque ela perdura por um certo tempo, que está indicando de fato que ali houve uma lesão, que houve toda essa propagação das substâncias, os neurônios estão sendo ativados constantemente, porque a lesão ali ela não foi somente imediata, mas ela está se prolongando, tá? Então aqui nós vamos ter o sistema da dor aí, né? Temos aqui um recorte da nossa pele. As terminações nervosas livres são justamente essas em branco que estão aparecendo aí para vocês. Então é interessante que é o seguinte, ó, nós temos um pelo aqui e os nossos pelos eles têm terminações nervosas atreladas a eles. Tá? Então às vezes, por exemplo, as mulheres sabem bem aí, e homens também, né? Retirar pelos às vezes dói muito porque nós temos essas terminações nervosas muito aí, atreladas, agarradas de fato aos pelos. Então, o que está em branco aí são terminações nervosas. Então, geralmente há a lesão desse tecido, né, que está numa parte mais de cima. As substâncias são liberadas nessas terminações nervosas e elas vão aí, através aí dessas terminações, mandando a mensagem. E, geralmente, o que ocorre? Né? Como está aí do lado. Por exemplo, aí uma situação em que a pessoa pisou no prego. Tá? O neurônio motor aí do músculo, né, ele recebe, contrai o músculo de forma muito rápida, já manda a informação para a medula espinhal e vai lá para o córtex motor e somatosensorial, enviando a mensagem que há uma lesão e ela volta aí para que haja a sensação de dor. Certo? E uma coisa interessante que eu já antecipei para vocês é que, mais do que qualquer outra sensação, a intensidade e a qualidade da dor, elas são influenciadas por outros fatores, além dos estímulos imediatos. Quais são os estímulos imediatos que nós citamos? Temperatura, pressão, algum tipo de corte, choque elétrico, tá? Esses fatores que podem influenciar para a questão da dor, tá? Podem ser a cultura da pessoa, podem ser as expectativas que ela tem, pode ser também experiências anteriores. Ou seja, a dor também, ela não é somente uma questão física, ela é uma questão, muitas vezes, puramente subjetiva, certo? Então, assim, a dor é tanto uma questão mental, subjetiva, cognitiva, né, que envolve aí emoções e pensamentos também, do que tanto quanto é uma lesão, né, com a percepção através dos receptores sensoriais. Tá? Então, a experiência da dor ela não é determinada por fatores biológicos. Né? Por exemplo, a gente citando um exemplo aí, algumas mulheres relatam que durante o parto, né, a dor ela é, de certa forma, moderada, porque por se tratar de um momento de alegria, né, algumas mulheres conseguem também mediar isso conforme a emoção daquele momento, né, e há uma diminuição na dor do parto, justamente por haver uma questão mental, né, uma questão emocional, que é a alegria do momento. Né? Da mesma forma, pessoal, que um estímulo de baixa intensidade ela pode produzir uma percepção muito forte de dor, caso, por exemplo, seja acompanhada de ansiedade. Né? Acho que todo mundo aqui já falou dentista, né? E geralmente, eu não sei vocês, mas dentista é um dos profissionais que nós mais tememos. Nós temos medo, de fato, de dentista, das máquinas, daquelas coisas. E muitas vezes, por exemplo, vamos ao dentista extrair um dente. Nós vamos fazer um simples exame, alguma coisa. Por ter essa ansiedade, muitas vezes a gente tem essa dor, sente muita dor. Por exemplo, não sei se aconteceu com vocês, mas o caso da anestesia não pegar de imediato, vamos dizer, usar essa palavra, e comigo mesmo já aconteceu, eu estar muito ansioso, a anestesia não ser naquela hora, pode ter sido por um fator biológico, não sei, mas de só sentir depois. E algumas pessoas sentem isso, né? Então existem outros fatores também. Né?
Então, assim, reforçando isso, a dor é uma resposta perceptual que também depende das nossas emoções e dos nossos pensamentos, né? Ou seja, tanto questão mental quanto de receptores sensoriais. E assim, pessoal, a influência marcante da cultura, ela é ilustrada aí pelo fato de que, por exemplo, algumas sociedades orientais se envolvem em rituais que parecem ser insuportáveis em termos de dor para a gente. Eu acho que todo mundo aqui já viu, né? Por exemplo, os orientais quebrando tijolos com a cabeça, quebrando tijolos com o cotovelo, né? Outras que pessoas recebendo pauladas, pessoas recebendo muitas vezes, por exemplo, em algumas tribos, né, africanas, o pessoal utiliza, os índios também, por exemplo, utilizam aqueles brincos, né, tem a questão das perfurações que são feitas no corpo, né. Existem algumas tribos africanas, por exemplo, que elas fazem demarcações no corpo da pessoa. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, também existem algumas pessoas adeptas da escarificação, que é a tatuagem retirando parte da pele, ela inflama até cicatrizar. Então, assim, são experiências que para muitos de nós podem ser arrogantes, aliás, podem ser arrepiantes, assim, né? Eu, por exemplo, sou muito sensível à dor, né? Mas algumas pessoas já são mais, não são tão sensíveis, tá? Então, por exemplo, existem estudos que dizem que as mulheres são mais sensíveis do que os homens, né? Mas há controvérsias. E assim, em algumas culturas, né, parece que as pessoas são de fato criadas, né, para que elas suportem mais dor, ou que não sintam tanta dor assim. Existe um exemplo aí da cerimônia do gancho oscilante, tá? Que eu já tenho uma imagem lá na frente que eu vou passar para vocês, tá? Mas eu queria falar antes disso, dessa questão da teoria. Então, pensou-se, por que que algumas sociedades as pessoas têm essas práticas e não sentem dor? Tá? Por que que algumas pessoas sentem dor, outras não? Por que que a dor também é influenciada por questões emocionais, por pensamentos, por emoções, pelo momento, pela subjetividade, né? Pelas experiências que a pessoa teve? Existe uma teoria chamada teoria da comporta para o controle da dor, ou teoria do portão do controle da dor, que ela vai explicar o seguinte, tá? Que alguns receptores, determinados receptores específicos, lá na nossa medula espinal, levam os estímulos a áreas específicas do cérebro relacionadas à dor. Então, assim, quando esses receptores específicos eles são ativados por causa de uma lesão, de um problema com alguma parte do corpo, uma comporta, né, um portão é aberto no cérebro, tá? Obviamente, pessoal, não se trata de um portão físico, é uma uma comporta neural, digamos assim. Por isso que o termo comporta está aí entre aspas. Não se trata de uma coisa ao pé da letra, mas é como se fosse isso, fosse aberto uma comporta, um portão para o cérebro e permite que a gente experimente a sensação de dor, tá? Ao passo que outros receptores neurais também podem ser estimulados e fecharem essa comporta, fecharem essa porta para a dor, né? No caso do cérebro, e reduz a experiência da dor. Então, essa comporta ela pode ser fechada de duas maneiras diferentes. Então, para a gente poder esclarecer um pouco essa questão, é como se fosse os estímulos para a dor, sejam eles, como nós já falamos, mentais ou biológicos, através dos receptores, eles podem aliás, estimular diversos receptores específicos. Então, assim, existem receptores específicos que abrem essa comporta no cérebro e permitem que a gente experimente essa sensação de dor, seja ela em termos de qualidade, né, ou também de intensidade, ao passo também que outros receptores nervosos, ao serem acionados, eles fecham essa comporta da dor, né, e
faz com que nós não sintamos dor, né? Então, tudo isso causado tanto por estímulos físicos quanto por estímulos mentais. Então, essa teoria explica, por exemplo, a questão do parto, que eu falei agora há pouco, né? A questão das experiências das outras culturas de não sentirem dor. E teoriza também que esse portão da dor, essa comporta para a dor, ela pode ser fechada de duas maneiras diferentes, né? A primeira é que outros impulsos eles podem sobrepujar ou exceder as rotas nervosas relacionadas à dor que estariam espalhadas por todo o cérebro, né? Então, nesse caso, o que acontece é que estímulos não dolorosos, tá? O que faria esse portão se abrir? No caso, esse portão fechar, na verdade, né? Só comporta ser fechado. Estímulos não dolorosos, eles começam a competir, né, com aqueles estímulos. Estímulos dolorosos competem com estímulos dolorosos, e às vezes tomam o lugar da mensagem geral de dor. Então, isso desliga o estímulo doloroso. Então, estamos tratando aqui de não sentir dor, tá? Então, isso explica porque, por exemplo, às vezes a gente esfrega a pele, né, em torno de um ferimento, né, ou mesmo, por exemplo, ouvir alguma música ou fazer outra coisa, ajuda a gente a reduzir a dor. Então você vai ter aqui um estímulo, que é esfregar a pele, que não é doloroso, ou ouvir uma música, por exemplo, tá? Um exemplo, né? Ouvir uma música não é um estímulo doloroso. São estímulos não dolorosos, que às vezes nem está afetando aquela questão da receptividade da dor. Mas pelo fato desses estímulos eles se sobreporem, né, às rotas nervosas da dor, aqueles receptores que recebem de fato o estímulo da dor e levam até o cérebro, tá? Isso faz com que essa porta para o nosso cérebro, que nós falamos anteriormente, ela seja fechada, né? Então, o que está falando? Estímulos concorrentes, eles podem sobrepujar, eles podem exceder, sobrepor os estímulos dolorosos. Então, dentro da teoria do portão da comporta da dor, diz-se isso. E a segunda questão, tá, que poderia explicar o fechamento, né, dessa comporta para dor lá no cérebro, são os fatores psicológicos, tá? Seria o segundo modo de fechamento. Então, dependendo aí das emoções em curso, da interpretação dos fatos, da experiência prévia que uma pessoa tem em relação àquele tipo de dor, o cérebro pode fechar também aquela comporta, pode fechar o portão, enviando uma mensagem, né, através da medula espinhal para a área ferida, né, que produziria o quê? Uma redução, um alívio da dor para aquele instante. Então, assim, a gente vai ter, eu vou passar para vocês aí daqui a pouco, a questão da imagem lá do que nós falamos anteriormente, né, que é fugiu agora a palavra, mas eu vou já lembrar. Mas temos um exemplo aí bem interessante, tá? Soldados feridos em confrontos podem não sentir dor, tá? A situação surpreendente em mais da metade de todos os ferimentos em combate. Então, geralmente, soldados que sofreram grandes lesões em quedas, em guerras, digamos assim, em confrontos, eles não sentem dor de imediato, tá? Porque essa ausência de dor, provavelmente ela ocorre, isso é uma teoria também, porque os soldados sentem tanto alívio por ainda estar vivo que o cérebro envia um sinal para o local do ferimento para que se feche a comporta da dor. Então você vai ter aí mais um estímulo não doloroso, que é a questão psicológica, que vai sobrepujar o sistema da dor e fazer com que ela seja aliviada de imediato, tá? Existem, pessoal, alguns exemplos, algumas questões que informam que quando há uma lesão muito grave mesmo, tá, essa comporta ela se fecha justamente pelos fatores psicológicos, tá? Então, essa teoria da comporta da dor, do portão da dor, né, para o controle da dor, ela pressupõe que a ausência de dor ela deve ser uma mensagem do cérebro do participante, a qual bloqueia as notas de dor. Então, o cérebro é como se fosse ali, o cérebro tivesse
golpe de misericórdia mesmo ali para aquele momento, né? Para que não houvesse dor, tá? Então isso explica lembrei aqui, o ritual do balanço de ganchos, que a gente vai ver aqui uma imagem como é que funciona, tá? Que tem um fator muito mais psicológico do que biológico. E também isso pode explicar a eficácia da acupuntura. Não sei se alguém aqui já fez acupuntura, mas é uma antiga técnica chinesa, técnica das agulhas. Agulhas muito finas são introduzidas em diversas partes do corpo, né? E essa sensação das agulhas, ela pode interromper a comunicação do cérebro, tá? Reduzindo a experiência da dor, né? Então, a teoria do portão para o controle da dor também explica a questão da acupuntura, né? Existe um estímulo que está sobrepujando o estímulo da dor e os receptores de dor e o cérebro meio que mitiga a dor naquele momento, né? Também é possível, pessoal, que os próprios analgésicos do organismo, né, nós temos as chamadas endorfinas, que são analgésicos naturais que nós temos, né, assim como emoções positivas e negativas, desempenham um papel na abertura e no fechamento da comporta do portão. Falamos disso agora há pouco, que seria aí a segunda parte da teoria que fecharia, que diz que esse portão, essa comporta pode ser fechada, tá? Então aqui nós vamos ter aqui, desse lado, né, no caso, o balanço de ganchos, tá? Que é um ritual que ocorre em alguma cultura aí, oriental. Então aí é o seguinte, pessoal, dois ganchos eles são inseridos nas costas do celebrante, né? Isso aí na cultura indiana, né? Então assim, em um determinado momento aí do ano, né, que os indianos eles utilizam esse ritual para celebrar, segundo lá a religião, né, celebrar o poder dos deuses sobre as pessoas, sobre o mundo, né? Eles, para celebrar isso, eles introduzem aí ganchos, né, sobre a pele dos participantes, né? O celebrante ele se segura nas cordas, enquanto aí uma carroça o conduz de aldeia em aldeia. Então ele fica suspenso por esses ganchos, tá? E ele sai fazendo as bênçãos, né, as crianças, a colheita, ele vai balançando literalmente, suspenso somente por esses ganchos, tá? Então, isso para a gente pensar algo desse tipo, isso para nós seria uma dor insuportável, né? Uma dor insuportável, né? Mas para a cultura lá, como a teoria explica que a dor pode ser também, existe um fator cultural para a dor, né? Isso explicaria. Então, temos aí do lado da acupuntura, a figura da acupuntura, né? E, em final existe, como toda teoria, existe aquilo que é confrontado pela teoria, né? Então, assim, embora ideias básicas subjacentes à teoria da comporta para o controle da dor tenham sido confirmadas por pesquisas, outros processos ainda estão envolvidos na percepção de dor, né? Por exemplo, aí está dizendo, parece haver diversas rotas neurais envolvidas na experiência da dor, né? Também está claro que a supressão da dor pode ocorrer pela liberação natural de endorfinas, então não seria somente aquela questão da comporta e tal, mas as próprias endorfinas naturais que nós temos, quando liberadas, podem também mitigar a sensação de dor, né? E aí também outros compostos do nosso corpo que podem reduzir o desconforto e a sensação de bem-estar, né? E por fim, pessoal, para a gente encerrar, trazendo aí só uma partezinha básica, que é o seguinte: como os nossos sentidos interagem, tá? Como os nossos sentidos interagem, só para a gente poder finalizar. Eu trouxe aí um exemplo que não é daquele livro que nós estamos trabalhando, mas é de outro, que ele diz o seguinte, tá? Quando Matthew Blakesley, eu acho que é isso, molda bifes de hambúrguer com as mãos, ele sente um vívido gosto amargo em sua boca. Esmeralda Jones, um pseudônimo, né? Vê azul quando ouve um dó sustenido tocado no piano. Outras notas evocam cores diferentes,
tanto que as teclas do piano são de fato coloridas, tornando mais fácil para ela lembrar e executar as escalas musicais. Isso é um exemplo, né, de um fenômeno que eu acho que eu falei isso para vocês em alguma das aulas, né, que eu citei até o meu exemplo, por exemplo, de que eu consigo sentir se o café está adoçado ou não pelo cheiro, tá? Então existe um estímulo olfativo que está afetando as minhas papilas gustativas, tá? Então qual a explicação para isso, pessoal? Essa interação entre sentidos. Vocês estão vendo aí que o Matthew ele está moldando o bife com as mãos e ele sente um gosto amargo na boca. A Esmeralda ela consegue ver as cores das notas musicais, que são estímulos auditivos, né? Enquanto cada nota que ela vai soando no piano vai gerando cores diferentes. Então você tem aí sentidos sendo executados e sendo interligados, digamos assim. Essas condições diferentes, às vezes até raras, como no caso aí da Esmeralda, né, é uma condição que nós chamamos de sinestesia, né? É o que? Por exemplo, a exposição a uma sensação evoca outra, como o som, que evoca a visão, como o tato, que evoca o paladar, né? No meu caso, como o olfato, que evoca o paladar. Então, é uma que nós chamamos, é uma condição, né, diferente que nós chamamos de sinestesia. E ainda não há explicação e plausível sobre esse mistério, tá? É possível que, por exemplo, as pessoas que apresentam a sinestesia, elas tenham ligações neurais extraordinariamente densas entre diferentes áreas sensoriais do cérebro. Isso é uma hipótese. Outra hipótese é que essas pessoas carecem de controles neurais que geralmente inibem conexões entre as áreas neurais. Então, por exemplo, no caso de olfato e paladar que estão muito conjuntos, né? Poderia existir aí controles neurais do cérebro mesmo que não conseguem distinguir essas conexões, né? Então, seja qual for a razão para a sinestesia, ela é uma condição rara, nem todo mundo tem. E nossos sentidos, de fato, interagem e se integram de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, aí o sabor dos alimentos é influenciado por sua textura e temperatura, né? Por exemplo, geralmente nós podemos perceber uma comida mais quente com mais doce, né? Por exemplo, aí, comidas condimentadas estimulam alguns dos mesmos receptores de dor que também são estimulados pelo calor, né? Por isso que a gente usa muito o termo quente como sinônimo de picante, né? Eu lembro que eu falei para vocês também que algumas pimentas elas são tato, né? E não sabor propriamente dito, né? Então, assim, nós podemos pensar que os nossos sentidos eles estão se integrando, estão interagindo entre si, né? Estudos de imagem cerebral mostram que os sentidos trabalham em conjunto para construir nossa compreensão do mundo ao redor. Então, assim, por mais que nós tenhamos audição, visão, tato, olfato, paladar distintos, eles trabalham. Essa percepção de estímulos é o que nós chamamos de percepção multimodal. Ou seja, o cérebro coleta informação de todos os sistemas de forma individual, integra essas informações e as coordena, seja para distinguir, seja para integrá-las, como no caso da sinestesia, tá? Então, assim, apesar de que tipos diferentes de estímulos, né, sejam capazes de ativar nossos sentidos individuais, como luz, como as vibrações do ar, né, que são geradas para o estímulo auditivo, né, seja as moléculas voláteis lá que geram olfato, né, as substâncias químicas que geram a questão do paladar, ou estímulos como pressão, temperatura, né, que causam um estímulo na nossa pele. Todos esses estímulos, eles reagem com os mesmos princípios básicos, né? Nós vamos ter um exemplo, lembrando lá da lei de Weber, que nossas respostas a estímulos visuais, auditivos e gustativos seguem essa lei.
que envolve, né, nossa sensibilidade a mudanças na força dos estímulos. Então, assim, em resumo, pessoal, em alguns aspectos, nossos sentidos eles são muito mais semelhantes do que diferentes entre si, né? Cada um dos sentidos, obviamente, busca captar dados diferentes do ambiente e traduzi-los em informações úteis, ou seja, captar, que é a sensação, passar pelo procedimento de transdução e se transformar num impulso nervoso que chega até o cérebro para identificar o que é aquele estímulo, ou seja, gerar percepção, tá? Todos eles trazem informações úteis. Alguns estímulos são mais importantes, outros menos importantes, mas todos em si são, até sendo redundante, de extrema importância para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, né? Então, cada um deles visa captar esses dados, mas traduzindo informações úteis para todos nós. Além disso, né, de forma individual e de forma coletiva, nossos sentidos nos ajudam a compreender as complexidades do mundo ao nosso redor, permitindo-nos navegar pelo mundo de modo eficaz e inteligente. Então, os nossos sentidos eles são a base para tudo, para aprendizado, para informações, para reconhecimento. E eles trabalham interagindo entre si para formar a nossa percepção, tá? Transformar as informações que nós recebemos do mundo, advindas seja de ondas, seja de outros estímulos, para que nós consigamos aí navegar, conhecer, né, e sobreviver ao mundo em que nós estamos, tá? Então, pessoal, esse é o fim da nossa apresentação, tá? Só queria deixar um recado para todos vocês. Como essa aula ela demorou um pouquinho para sair, em virtude de alguns contrapontos, eu vou estar recebendo a avaliação referente a essas aulas até a segunda-feira pela manhã, mais precisamente até o meio-dia, tá? Então, quem não fez ainda, assiste a aula, verifica os materiais, vê o slide, pode tirar dúvidas comigo também, manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou responder e a gente vai tirando as dúvidas. É uma avaliação simples, tá? Baseada basicamente no que nós vimos aqui nos slides, né? No que nós vimos nessas aulas, não é uma avaliação tão distante da nossa realidade, tá? Mas que tem uma certa carência de interpretação das questões, que é o mais importante, tá? Nós conseguimos verificar o nosso aprendizado quando nós conseguimos interpretar, quando nós conseguimos dar respostas, quando nós conseguimos explicar esse assunto. Eu espero que eu esteja passando de forma interessante para vocês e aquilo que vocês puderem também me apresentar como oportunidades de melhoria e dar feedbacks necessários a mim, eu vou estar recebendo de coração de todos vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.